Boa noite, querido. Tudo bom? Graça e paz. Que legal que você está aqui conosco mais uma vez no STBN Online, programa feito pelo Seminário Teológico Batista de Niterói. Você não liga, hoje eu estou super nervoso. Normalmente eu fico por trás das câmeras. Hoje me pediram para apresentar e você não faz ideia, a mão chega a estar suando, né? Mas que legal que você está aí. Se você tem nos acompanhado nas últimas semanas, que legal que você tem podido estar conosco. Nós esperamos que nessa noite você mais uma vez seja muito abençoado com o tema que nós vamos tratar, e é um tema que ele é até especial para mim, é uma coisa que eu preciso aprender muito, sobre resiliência. Então, que você seja abençoado e que você possa curtir aí essa noite que nós vamos estar com o pastor Cleverson falando sobre o assunto. Eu quero apresentar a equipe que vai trabalhar conosco nessa noite, então eu vou dividir a tela aqui com eles. Em primeiro lugar, o Isaías, que você já conhece, tem feito as perguntas. Boa noite, Isaías. Boa noite, meus amigos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos estar hoje com o professor Cleverson falando de um tema que é maravilhoso, né? Um tema que está bastante em alta e nesse momento de quarentena, né, está se tendo muita necessidade de se falar sobre a questão da resiliência, né? Que é um termo que vem da física, que o conceito é de que alguns corpos, né, depois de sofrerem certa pressão, eles têm a capacidade de voltar ao seu estágio original, né? E aí a gente transportando esse conceito para a nossa vida, né, a gente vai falar sobre essa nossa capacidade de se recuperar de questões, né, de traumas, de pressões da vida. Então, vamos abordar aí com esse professor tão querido no seminário, que leciona aí missiologia e história do cristianismo, e vamos ter uma noite muito agradável, certamente. Fique atento e mande suas perguntas para a gente, né? Se a gente não conseguir responder hoje, é possível que o professor ainda responda durante a semana, tá ok? É isso aí. Eu vou chamar aqui também a Vanise para dividir a tela com a gente. Boa noite, Vanise. Boa noite, Davi. Boa noite, Isaías. Boa noite a todos. É bom estarmos juntos em mais uma live da STBN, né? E eu volto no finalzinho com um bônus aí muito refrescante, assim, muito agradável para nós ouvirmos, finalizando assim a noite. Ok, muito obrigado, gente. Daqui a pouco eles voltam, né? Eu quero dar um anúncio para você e te dizer que o nosso seminário, que já tem formado líderes, ministros de música, pastores, há mais de 35 anos, está com matrículas abertas já para o próximo semestre, né? Se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar a se reunir lá presencialmente. Então, essa Casa de Profetas que é tão especial para nós, eu convido você que tem um chamado pastoral, um chamado para ministério de música, a você pastor também que reconhece isso na sua liderança, que você envie, né, que você vá a essa Casa de Profetas. O site está aparecendo aí para você, stbn.org.br. Entra lá, você vai ter as informações. Aqui na nossa página do Facebook você também tem, né? E que você possa investir no seu ministério, no seu treinamento nesse local tão especial. Eu quero convidar o pastor convidado dessa noite, o pastor Cleverson. Ele vai dar uma palavrinha breve, vai se apresentar para nós e ele vai dizer em linhas gerais sobre o que nós vamos tratar nessa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, Davi. Boa noite, Isaías, Vanise, toda a equipe do STBN Online. Boa noite, você que é seguidor da nossa página no Facebook, os convidados que estão aí participando conosco. Vi aqui no Facebook os nossos colegas professores, o pessoal do conselho, o pessoal da direção do nosso seminário. Boa noite a todos vocês. E como já foi falado, o tema da noite é resiliência. E o meu propósito é falar com vocês a respeito do que significa esse termo, clarificar bem o significado dele, entender de maneira prática como que podemos ser pessoas ou seres resilientes, e tudo numa perspectiva bíblica e pastoral. Como já foi falado, esse termo está presente em várias áreas, né? Principalmente psicologia. Não sou psicólogo, sou um pastor e quero tratar tudo dentro de um viés bíblico e pastoral. Ótimo, excelente. Pessoal, o pastor já volta
eu quero te incentivar, está aparecendo aí na sua tela, a você enviar as suas perguntas, os seus comentários durante o tempo em que o pastor estiver apresentando o tema. Você já pode começar a enviar, tá, para a gente já vai começar a selecionar. Não dá tempo de nós respondermos, infelizmente, a todas as perguntas aqui durante o programa, mas nós vamos lendo e durante a semana vai respondendo, o pastor vai respondendo, tá? Mas a gente vai procurar responder o máximo que nós conseguirmos aqui, ok? Então eu vou deixar a tela para o pastor Cleverson. Pastor, seja muito, muito usado por Deus, fique à vontade, tá? O tempo é teu, você já conhece o esquema, mas 8h30 a gente está voltando para começar a nossa sessão de perguntas e respostas, ok? Deus te abençoe, pastor, e que você seja muito abençoado nessa noite. Ok, muito obrigado, Davi. Já me sinto abençoado em estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco a respeito daquilo que tenho aprendido a respeito do tema. Aprendido não só de forma teórica, mas principalmente de forma prática, no dia a dia e na caminhada com Deus. Bom, o tema resiliência. Eu creio que a melhor maneira de nós começarmos é falando a respeito do significado desse termo, que ele é estudado em diversas áreas do conhecimento. Como Isaías mencionou, ele é estudado na física, mas também na economia, na saúde, e dentro da área de saúde, a área da psicologia, e nós veremos também que a teologia também trata da resiliência, a Bíblia fala a respeito da resiliência, mesmo que não use o termo técnico em si, mas ela traz o conceito, a ideia, e nos ajuda a nos tornarmos, a desenvolvermos essa capacidade em nosso viver. Resiliência vem do latim resilire, que significa saltar para trás ou voltar ao estado normal. E é importante falar também que de uma outra área do conhecimento que tem falado muito de resiliência e investido pesado nessa competência, que é o meio dos recursos humanos. Né? Essa área tem explorado bastante essa questão, porque as empresas têm compreendido que colaboradores resilientes, eles produzem mais. Só que o nosso intuito em falar de resiliência não é esse não é o nosso foco, mas o foco é o do viver bem. Bem, resiliência vem do latim resilire, traz a ideia do voltar ao estado normal. Lá na física, ele é aplicado a todo material que tem a capacidade de voltar ao seu estado original depois de ser esticado, de ser dobrado ou de ser comprimido. Na física, esse é um material resiliente. É por isso que quando eu falo de resiliência, eu gosto de utilizar esse brinquedo aqui do meu filho. Ó. Eu até acho que eu já tomei dele, porque ele fica mais comigo do que com meu filho, Caleb. Vocês conhecem esse super-herói, com certeza, o Flash. Só que esse Flash ele é diferente, né? Ele é um Flash elástico. Então, o Flash eu falo que ele é resiliente, porque ele pode ser esticado e ele tem a capacidade de voltar ao seu estado normal. Ele pode também ser comprimido. Se eu esmagá-lo aqui, ó, ele vai aos poucos voltando ao seu estado normal. Ele é feito para isso, né? Ele suporta bastante aí as crianças que gostam de puxar, gostam de esmagar as coisas, e ele volta ao seu estado normal. Essa é a graça dele. Aplicado ao universo humano, a resiliência, ela significa, e a gente pode apresentar essa definição, resiliência é a capacidade de passar por adversidades, né, de superar as adversidades, sem herdar delas transformações negativas permanentes e até ser aperfeiçoado por meio delas. Então, quando passamos por adversidades, nós somos levados ao limite das nossas capacidades, ao limite das nossas forças. Muitas vezes há adversidades que fazem isso conosco, a gente se sente assim muitas vezes em nossas vidas, esmagados, né, comprimidos, e parece que a gente não vai suportar mais. Mas aí aquele que é resiliente, ele consegue superar tudo isso, passar por todos esses momentos de sofrimento, momentos de dor, e consegue então voltar a esse estado normal, mas aplicado ao universo humano. Nós vamos além disso, podemos ser aperfeiçoados quando somos resilientes, aperfeiçoados por meio da dor, por meio do sofrimento.
Essa é a definição do tema dessa noite. E uma boa justificativa quanto a isso, por que falarmos de resiliência na live de hoje? Né? Nós temos vivido um momento em que a comunidade mundial, como um todo, está enfrentando sofrimento. É um momento histórico, porque o mundo todo está afetado pela pandemia do novo coronavírus, desde os grandes centros até os interiores, né? A coronavírus, infelizmente, agora está chegando no interior do Brasil. Eu vejo, olhando o mapa, né, do Brasil, a gente vê a região centro-oeste agora tendo que enfrentar com uma força maior esse desafio. Falo isso que eu tenho familiares ali naquela região e a gente vai acompanhando todo o desenvolvimento da pandemia, todo o crescimento dela. Então, a comunidade mundial como um todo enfrenta esse problema que tem gerado muito sofrimento. Se não bastasse a Covid-19 em si, ela acaba agravando outras enfermidades, e aqueles que estão em tratamento de outras enfermidades agora têm que se preocupar com esse outro fator de risco também, que é a Covid-19. O isolamento social, ele traz consigo o desafio de ter que ter os relacionamentos restringidos e até o deslocamento geográfico. Ficar em casa por um longo período não é fácil, é muito complicado, e o isolamento social, ele tem agravado os distúrbios psicológicos pré-existentes, né, ou que já existiam antes da pandemia, pessoas que sofriam de crise de ansiedade, depressão, têm agora o seu estado agravado, eles precisam lutar ainda mais para superar essas adversidades. Ou a pandemia também tem feito aqueles que não sofriam desses males, estão sofrendo, muita gente num quadro de crise de ansiedade e de outras síndromes, tudo por causa desse momento. E podemos falar também das crises conjugais, o desafio do relacionamento conjugal nesse tempo em que, infelizmente, vimos o número de divórcios crescendo. Também a rotina das crianças em idade escolar, ela foi totalmente transformada, e eu falo de experiência própria. As crianças em idade escolar agora estão em casa, aquelas que ainda podem estudar, tem toda uma rotina de tarefas para fazer, de aulas online para frequentar, e os pais, eles têm que cuidar diretamente disso e conciliar isso com o seu trabalho também, que também não parou, né? O home office, ou o trabalho em casa, apesar de ser considerado assim uma certa facilidade por causa do deslocamento que a maioria dos trabalhadores na região metropolitana, não só do Rio, mas de São Paulo, outros lugares, não precisam mais fazer, porém tem sido um desafio, porque não tem sido fácil conciliar a nova rotina das crianças com a rotina do trabalho, e o trabalho em casa tem sido ainda muito mais exigente do que o trabalho no escritório ou o trabalho na empresa. A demanda tem crescido bastante, e ao contrário do que se pensava, não tem sobrado tanto tempo assim para as pessoas investirem em outras coisas. Nem todos podem fazer isso. Esse é um desafio. E temos que falar também do desafio das perdas de amigos, de familiares, de pessoas queridas, pessoas que partiram por causa da Covid-19, e também pessoas que nesse período partiram por causa de outras enfermidades, e aí amigos e familiares têm que lidar com o luto, e todo esse quadro de pandemia acaba dificultando para que o luto seja vivido de uma maneira saudável desde o princípio, né? As perdas, elas fazem parte da vida e temos que enfrentar o luto, mas de uma maneira saudável. Toda essa situação tem trazido muita dor, muito sofrimento, porque as cerimônias fúnebres, elas têm que ser muito rápidas e não podem contar com um número grande de pessoas. Isso é um motivo ainda de mais dor para todas as pessoas envolvidas nessas perdas. Isso tudo exige que sejamos resilientes, que possamos passar por essas adversidades sem herdar delas transformações negativas, permanentes. Pode até ser que num certo período de tempo vamos sofrer alguma transformação negativa, vai ser a dor, o sofrimento, mas não podemos deixar que ela se prolongue
ao longo da vida, porque não iremos viver bem, não seremos seres saudáveis. E aí, para deixar mais claro o que significa resiliência, eu trouxe o exemplo da vida real, que foi parar na tela do cinema. Talvez não seja um filme muito conhecido por todos, mas é um filme que, nessa ótica da superação, ele tem muito a ver com o que estamos falando aqui. É o filme que, no português, foi traduzido como Por Luta pela Esperança, no inglês, Cinderella Man. Ele conta a história do James J. Braddock. Ele era um boxeador promissor, que viveu na época da Grande Depressão nos Estados Unidos, final da década de 20 e ao longo da década de 30. O Braddock, ele era um grande lutador, porém, infelizmente, ele, numa luta, ele fraturou seu punho direito, que era sua grande arma nas lutas. Por meio do seu golpe de direita, ele levou muitos oponentes ao chão, ao nocaute. Mas ele, tendo fraturado o seu punho, ele teve que parar de lutar, e aquele era o seu ganha-pão. E ele precisou, então, procurar emprego, mas era muito difícil encontrar um emprego naquele contexto dos Estados Unidos, naquela época, em meio à Grande Depressão. Depois ele passou fome, passou frio com a sua família, ele tinha esposa e filhos, e depois de muita luta, ele conseguiu um emprego no porto da sua cidade, foi trabalhar carregando cargas, e por não poder usar tanto o lado direito, o seu braço direito, por causa da fratura, ele ainda sofria muitas dores, ele utilizava o seu lado esquerdo, e ele desenvolveu muita habilidade com o seu lado esquerdo. E com o passar do tempo ele começou a treinar novamente, porque ele viu que ele poderia golpear também com o braço esquerdo. Se fosse no futebol, né, aquele jogador que antes só chutava com a perna direita, e aí passou a chutar com a perna esquerda também. E aí ele começa a treinar, e o seu antigo empresário convida ele para uma luta promocional. Alguns anos já tinham se passado desde que ele havia parado, e na luta promocional ele foi lutar contra o Max Baer, o grande campeão da época, um sujeito muito mais novo e mais alto que ele, mais forte. E aquela luta, ela repercute por todo o país, né? Foi feita uma grande promoção, resultado, o James J. Braddock, ele vai para essa luta e ele consegue vencer o campeão. E com essa vitória, ele se torna assim um símbolo para todos os menos favorecidos, né, para as pessoas mais pobres, e um símbolo nacional. Você pode encontrar aí no YouTube a história dele, tem até a luta dele em preto e branco, você pode encontrar a gravação também. Então, o James J. Braddock, ele superou todo o sofrimento, e o sofrimento para ele foi algo que o aperfeiçoou, ele desenvolveu uma habilidade que ele não tinha, que foi saber utilizar também nas lutas o seu braço direito, o seu punho esquerdo e o seu punho esquerdo também. Ele é um bom exemplo do que é resiliência. Agora eu preciso falar também do exemplo do que não é resiliência, porque as pessoas confundem, embora esse é um termo bem conhecido, muito falado, e aí muita gente confunde que resiliência é apenas sobreviver. Mas, queridos, apenas sobreviver não significa ser resiliente, porque há muitos sobreviventes que levam consigo a síndromes, sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, pessoas que não conseguem viver bem com os familiares, não conseguem amar, não se permitem ser amados, e pessoas que vivem alimentando as velhas feridas, né? Aquela expressão, vivem lambendo as velhas feridas e não conseguem continuar em frente em suas vidas. Então, sobreviver apenas não basta. Aí a gente tem um exemplo também muito bom, que foi parar na tela do cinema, mais uma história real, é porque eu gosto muito de filmes baseados em histórias reais. Isso me chama muita atenção. É a história, o filme que o título aqui no Brasil é Invencível. Você pode assistir depois esses dois para consolidar aí o que temos falado nessa noite. O filme Invencível, ele conta a história do Louis Zamperini. Ele foi um atleta americano, participou das Olimpíadas antes da Segunda Guerra Mundial e foi convocado para a Segunda Guerra. E lá na Segunda Guerra, já em 1943, o bombardeiro, o B-24 Green Hornet, ele é abatido e ele cai no Oceano Pacífico. Depois de ficar 47 dias em alto mar, ele consegue sobreviver, mas é resgatado não pelos americanos, mas por um navio japonês. E ele fica aí muito tempo, né, o restante da guerra, num campo de prisioneiro japonês, onde sofreu muito,
Ele sofreu abuso físico, sofreu abuso psicológico. Sobreviveu, retornou ao seu país, mas depois de retornar ao seu país, ele se tornou prisioneiro de outro inimigo, prisioneiro do álcool. E isso acabou com a sua vida. E ele revivia, noite após noite, pesadelos da guerra, né? Tudo que ele sofreu no campo de prisioneiros. Ele conseguiu formar família, teve esposa, filhos, mas a vida não ia nada bem, porque ele não havia superado as adversidades. Ele ainda continuava prisioneiro de todas elas. O filme fala para a gente do retorno dele, mas não conta uma parte muito interessante do que aconteceu com o Luiz Zamperini. O Luiz Zamperini, certa noite, ele foi convidado pela esposa dele. E antes de falar dessa parte, quero destacar, ele é um exemplo do que não é resiliência, ele é apenas um sobrevivente. Até aí, ele não foi resiliente. Mas, pela graça de Deus, certa noite, ele foi convidado a participar de um culto, né, pela sua esposa Cíntia, e ele, depois dela insistir muito, ele aceitou, foi aquele culto. Naquele culto, o pregador foi o Billy Graham, todos conhecem, né? Para quem não conhece, um grande evangelista batista, um evangelista americano, sensacional, o maior evangelista dos últimos tempos. E o Billy Graham pregou naquela noite e o Luiz Zamperini teve um encontro com Cristo. Aí o Luiz Zamperini, ele declara que naquela ocasião ele sentiu que todo aquele peso que ele sentia e vivia foi embora. Aqueles pesadelos foram embora. E é interessante que a vida nos dá várias oportunidades de superarmos e vivemos novos momentos. Ele, em 1998, foi convidado para levar a tocha olímpica nos Jogos Olímpicos de Inverno em Nagano, no Japão. Vejam só, ele retorna ao Japão em 1998 e ali ele participa daquela cerimônia e ele encontra vários soldados japoneses que maltrataram ele no campo de prisioneiros, e ele então pode falar para eles todos que ele os perdoava. Isso é sensacional. Cristo fez uma transformação na vida dele. Então, ser apenas um sobrevivente não significa ser resiliente. A Bíblia nos traz diversos exemplos de resiliência. Podemos nos lembrar de José, que depois de ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, ele vai para o Egito. Ali ele vai trabalhar na casa de um oficial, vai trabalhar na casa de Potifar, é um excelente mordomo. Mais uma vez ele sofre injustiça, sua esposa o acusa de ter assediado sexualmente, e ele então é conduzido à prisão, onde passa muito tempo também. Mas a gente não vê em José nenhuma revolta com relação a Deus e nenhum sentimento de desistir da vida. José, ele permanece firme em tudo aquilo que ele havia aprendido na sua família, com relação à perseverança, com relação à vida com Deus, com relação aos valores. Tanto que ele era um homem de destaque dentro da prisão, um destaque positivo. Até que o Egito vive a necessidade de ter alguém na sua administração, um homem sábio, para um período de crise, e quem é convocado para isso? O próprio José. E é colocado por Deus ali, se torna o segundo homem no Egito, ele ficou abaixo apenas do faraó. E José, então, ele administra toda a riqueza do Egito, começa a vender alimentos para os egípcios, para todas as nações, num período de escassez no mundo. E ele se depara, então, com seus irmãos, que não o reconheceram, e os irmãos que o tinham vendido. E aí, o que José fala para esses irmãos? Ele não se vinga deles, mas ele diz para eles, olha, eu perdoo vocês, né? O mal que vocês fizeram comigo, Deus transformou em bem, porque Deus queria proteger o nosso povo, não só a nossa família, mas todo o nosso povo. Então vemos em José um exemplo de resiliência, ele não se deixou vencer por todo o mal que ele sofreu, todo o mal que foi causado a ele. O apóstolo Paulo também, um exemplo de resiliência agora no Novo Testamento. Vemos um homem que sofreu por causa dos açoites, por causa das suas prisões, naufrágios, injustiças, mas no final da sua vida, 2 Timóteo 4, versículo 7, nós vemos a declaração de Paulo. Olha, combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira. Ele se via como o homem mais bem-sucedido da história. Ele estava sempre olhando adiante, sabendo que, apesar de todo o sofrimento, o plano de Deus se cumpriria na vida dele, nada poderia interromper esse plano. E a Bíblia, ela, então, além desses exemplos de resiliência, ela traz para nós algumas características de pessoas resilientes por meio de
outras pessoas, outros servos de Deus do passado, que também tiveram esse perfil. Eu gostaria, ainda em tempo, de compartilhar alguma dessas características que vão nos ajudar a entender como podemos desenvolver essa capacidade em nós, em meio a tanta dificuldade que temos vivido. A primeira característica de pessoas resilientes que eu destaco está lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, e aqui é olhar para a situação adversa e para o sofrimento do ponto de vista de Deus. A Bíblia fala aqui: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, quando a gente olha para a adversidade do ponto de vista de Deus, a gente põe em prática isso aqui. A gente tem toda aquela dificuldade como algo ali colocado por Deus para o nosso aperfeiçoamento. E aí eu costumo dizer que Deus não vai permitir que nada aconteça na vida daqueles que o servem para derrotá-los, mas para o aperfeiçoamento. Tudo isso que temos vivido, se cremos em Deus, cremos na sua soberania, cremos que o plano dele é bom, ele tem planos bons para nós, não são planos de mal, e tudo concorre para o nosso aperfeiçoamento. Também, uma característica muito importante de pessoas resilientes e que precisa fazer parte da nossa vida é o bom humor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, né, a palavra de Paulo aos filipenses. Paulo, na prisão, ele fala para os filipenses: olha, alegrem-se no Senhor. Outra vez os digo, alegrem-se no Senhor. O bom humor é muito importante para os períodos de crise, porque a gente não pode acrescentar mais dificuldade ao sofrimento que temos encarado. E o bom humor, ele deixa o ambiente mais leve. A gente precisa, em certos momentos, fazer isso, deixar o ambiente mais leve, desviar a atenção, tirar o problema do nosso foco, colocar o nosso foco em Deus. E quando nos alegramos em Deus, a gente se lembra daquilo que Ele é, daquilo que Ele pode fazer por nós, pelos nossos familiares, nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Paulo também fala em Efésios capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 26. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Isso diz respeito ao controle emocional. Precisamos, nesse momento que temos vivido, manter a calma, não podemos perder a cabeça, não podemos chutar o balde, desistir. Não, devemos manter a calma, né, a tranquilidade, ter clareza de raciocínio. É preciso que nós sejamos controlados pelo Espírito Santo, não podemos ser controlados pelas nossas emoções. Outra característica que eu quero destacar é a empatia, que significa saber se colocar no lugar do outro, buscar entender por que o outro age como age, por que ele falou aquela palavra que não fez tão bem para você, para a família, não foi boa no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa que está ferida, ela acaba atacando, e a gente não pode revidar com toda a força, né, com todo o ímpeto. Não, vamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Eu me lembro que, mais uma vez, Paulo fala em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 19, que ele se fez idêntico a todos, né? Se tornou judeu para com o judeu, a fim de ganhar os judeus. Ele se identificou com os gentios, ou seja, os não-judeus. Ele se colocou debaixo da lei, para aqueles que estavam debaixo da lei. Ele também se identificou para aqueles que estavam sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Se fez fraco com os fracos para ganhar os fracos. Então, precisamos nos colocar no lugar do outro. A outra característica que eu destaco é saber analisar o contexto. Muito importante também para esse momento. E aí eu me lembro de Neemias para exemplificar bem. Peço só mais um minutinho para a gente falar dessa característica. Neemias, ele tem que reconstruir o muro de Jerusalém e seus inimigos o atacam por todos os lados. No capítulo 4 de Neemias, Neemias diz assim: então nós oramos ao Senhor. Então ele busca por soluções. Primeiro ele ora, e depois Deus mostra o que fazer. Colocar guardas ao longo do muro para guardar aqueles que trabalhavam. E depois os próprios que estavam trabalhando,
eles estavam ali vigiando também. É a solução que Neemias encontra para enfrentar os inimigos enquanto todos reconstruíam o muro. E nesse momento de pandemia, a gente precisa analisar o contexto. Se existe um problema financeiro, vamos cortar despesas, né? Cortar despesas no nosso orçamento. O que eu posso fazer para enfrentar aí a pandemia? Se é preciso medidas preventivas no meu lar, no meu trabalho, vou seguir com sabedoria essas medidas preventivas. Enfim, essas são algumas características de pessoas resilientes que a Bíblia nos apresenta. Excelente, pastor. Vou dar um minutinho para o pastor beber uma água, tá? E daqui a pouco a gente já volta com ele para a sessão de perguntas e respostas, ok? Tá ok. Vamos lá, gente. Nós falamos aqui no começo, mas eu vou repetir aqui rapidinho, tá? Enquanto o pastor toma uma água. O nosso seminário, o Seminário Teológico Batista de Niterói, ele já está com matrículas abertas para o próximo período. E se Deus quiser, né, a gente vai poder estar lá presencialmente, novamente. Então, o seminário tem já formado pastores, líderes, ministros de música há mais de 35 anos. Então, se você está assistindo esse programa, tem vontade de fazer, tem esse desejo, se você, pastor, está assistindo esse programa e fica pensando de para onde mandar aquele seu líder que você vê que ele tem esse chamado, né? Está aparecendo aí na sua tela, stbn.org.br, lá tem as nossas informações, entre em contato para que a gente possa estar lá junto, né? Se Deus quiser, já no próximo período, sendo abençoados por essa casa de profeta, ok? Eu vou chamar o Isaías, eu vou colocar ele aqui na tela, e o Isaías agora vai, você que já está acompanhando a gente há algum tempo, já sabe, o Isaías ele vai estar agora com o pastor Cleverson nesse, né, perguntas e respostas aí. Então, Isaías, é contigo, tá? Perfeito. Então, nós vamos ler agora a pergunta da professora Isilda, que diz assim, professor, o que pode capacitar a pessoa a ter um caráter resiliente? Isaías, pode repetir, por favor? Estão me ouvindo? Minha tela aqui travou. Claro. Eu estou te ouvindo bem, professor. Vou repetir. O que pode capacitar a pessoa a ter um caráter resiliente? Olha, Isaías, essa não é uma resposta, vamos dizer, curta. É uma série de fatores. Mas eu vou falar aqui pelo menos três atitudes que vão facilitar. A primeira coisa é ser uma pessoa flexível, é saber se adaptar às diversas mudanças e crises da vida. O que a gente tem enfrentado mesmo, a pandemia, tem exigido que sejamos flexíveis. Enfrentar ou colocar em prática toda uma série de medidas preventivas, não só no lugar que trabalhamos, em nossas igrejas, mas no nosso próprio lar. Isso é muito complicado, mas precisamos ser flexíveis quanto a isso. Se a gente ficar naquela postura, não vou mudar de maneira alguma, isso é impossível para mim, então já é o primeiro passo para você, em vez de ser aperfeiçoado em meio à crise, né, você ir à lona, né, ser nocauteado por ela. A outra questão, já destaquei bem aqui, às vezes parece um clichê, né? Olhar para as adversidades como uma oportunidade de crescimento. Mas não encare isso como um mero clichê, mas encare isso como uma verdade. O sofrimento, a crise deve ser para nós como aquela arma de guerra lá do passado, né, do tempo medieval, a catapulta que lançava aquelas rochas a lugares, a distâncias maiores para atingir as muralhas das fortalezas que se desejava derrubar e invadir. Então, o sofrimento tem que ser para nós uma catapulta, nos lançar adiante, além dos nossos limites. Então, devemos olhar para as adversidades dessa maneira, como oportunidades de aperfeiçoamento. E, principalmente, lembrar do plano de Deus para as nossas vidas. Jeremias 29:11, Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Devemos crer na soberania de Deus e, crendo nisso, entender que, apesar de toda a adversidade, o plano de Deus, que é um plano de bem e não de mal, se cumprirá na nossa vida, porque o Senhor é o Senhor
soberano. Então, temos que ter essa convicção de fé, isso que deve nos guiar. Isso vai nos ajudar muito a sermos pessoas resilientes. São fatores fundamentais, né? É bom a gente ficar atento, porque são habilidades que a gente precisa priorizar na nossa vida de desenvolver, né? E aí, dentro de uma dessas habilidades que o senhor colocou aí, tem a próxima pergunta do professor Marcos Luiz Lopes. Diz assim: ver os problemas e as dificuldades como desafios e oportunidades de crescimento é importante para aprimorar a resiliência. Pode nos ajudar com algumas ideias para que possamos encarar os desafios e as oportunidades com uma nova visão? Pastor Martin, vamos dizer assim, nesse período de pandemia, várias habilidades foram desenvolvidas, né, por diversas pessoas e coisas que elas não esperavam, não imaginavam que pudesse fazer aquilo na vida. Vou dar um exemplo pessoal. Eu tive que aprender a fazer, por exemplo, edição de vídeo. Nunca pensei que ia fazer isso na minha vida, mas diante da necessidade atual, me lancei nessa tarefa. Não sou assim um especialista, tem muita gente boa nisso aí, não sou profissional da área, mas a ocasião exigiu. E aí é a questão da flexibilidade. Então a necessidade estava diante de mim, então o que eu poderia fazer analisando o contexto? Então posso aprender a fazer isso? Sim, posso aprender. Tive que dormir menos um pouquinho? Sim, mas isso tem sido uma bênção na minha vida. Então, pastor, buscar ver que habilidade que eu posso desenvolver para que eu possa superar os desafios que foram colocados à minha frente. No meu caso aí, algo que eu pude aprender, trabalhar um pouquinho na edição de vídeo. Perfeito, professor. Então, essa próxima pergunta, ela associa a resiliência ao evangelismo, né? Ela diz assim: temos que ser resilientes todos os dias, renascer na fé em Cristo Jesus e como fazer a evangelização positiva nessa pandemia, onde muitos cristãos estão decrescendo na fé devido a tantas notícias ruins e com tantos falsos profetas como está na Bíblia. Eu não entendi muito bem o que foi colocado aí de evangelização positiva, né? Eu não entendi muito o conceito, mas vamos trabalhar aqui dentro da pergunta que foi colocada, falando desse momento em que muita gente está frustrada em sua fé. E aí eu quero dizer que o problema não está com Deus, mas o problema está nessa fé que muitas pessoas tinham, e eu estava conversando até com alguém bem próximo, falando a respeito disso, e essa pessoa falava comigo: olha, muita gente nesse período de pandemia se aproximou de Deus, e outras estão se afastando de Deus, porque aquilo em que elas criam não está se cumprindo. Aí eu lancei a pergunta: mas que fé é essa, né, que essas pessoas tinham? O problema estava na fé, que era uma fé sem fundamento, né, sem fundamento bíblico, não era um fundamento sólido, como de Jesus. E até falei com aquela pessoa: olha, essas eram como a casa construída na areia. Vem as tempestades e a casa vai embora porque não está numa base sólida. Então, tem pessoas se frustrando? Sim, porque elas criam, talvez, num triunfalismo, onde foi dito a elas que mal nenhum acontece com aquele que serve ao Senhor Jesus, que as pessoas não enfrentarão dificuldades, né? E que é uma grande mentira. Como evangelizar nesse tempo? Nós devemos mostrar o ensino bíblico genuíno, levar realmente a palavra. E o que nós podemos apresentar para as pessoas é que, apesar de todo esse sofrimento, nós podemos crer em Cristo e depositar nele a nossa confiança. Sabe por quê? A bênção que ele tem para nós, ela não é uma bênção temporal, ela não se limita a esse mundo. A bênção dele é para toda a eternidade. E o que o Senhor deseja de nós é restaurar o nosso relacionamento com Deus. O pecado nos separa de Deus, e ele então deseja restaurar esse relacionamento, que só é possível quando o pecador se arrepende dos seus pecados e se rende
ao Deus Todo-Poderoso e confessa Cristo como único Senhor e Salvador. E aí, nesse sentido, Isaías, tem algo muito importante. Aquele que serve a Jesus, ele sofre assim como aquele que não serve a Jesus. Qual a diferença dos dois? A diferença é que aquele que serve a Cristo, que confiou a sua vida a Cristo, ele sabe que Deus tem um propósito no sofrimento. E há um escritor que diz o seguinte: Deus, ele não desperdiça a dor. Né? Deus, ele não desperdiça a dor. Até as nossas dores são usadas por Deus para o nosso aperfeiçoamento pelo seu plano. Todos sofrem, mas aquele que serve a Jesus não sofre sem propósito algum. Nós vemos diversos depoimentos e os nossos próprios poetas brasileiros muitas vezes colocam em suas expressões poéticas, nas suas poesias, seus textos, aquele sentimento como se nós vivemos tudo sem nenhum propósito, não há sentido nenhum na vida, e há quem diga que viver é apenas sofrer e não se tem esperança de nada. Aquele que crê na Bíblia Sagrada, aquele que crê em Cristo, sabe que Deus não desperdiça a dor. Deus a usa também segundo o seu propósito, usa para o nosso bem, e tudo aquilo que Ele pode fazer e quer fazer na nossa vida, vai além desse mundo, durará eternamente. Creio que a gente pode evangelizar nesse momento, mostrando o que é crer genuinamente no Evangelho de Jesus Cristo e quem é o Deus soberano. Perfeito, professor. Então, essa ouvinte, ela diz assim: ser resiliente é um dom ou podemos aprender a ser? Essa pergunta ela é muito boa, né? Fiquei feliz por ela ter aparecido, porque eu queria falar a respeito disso, mas o tempo não me permitiu. A resiliência, ela é uma capacidade que pode ser desenvolvida ao longo da vida. Quem fala isso são os especialistas, né? A Sociedade Brasileira de Resiliência defende esse posicionamento, e também é importante compreender que ser resiliente não é assim uma característica permanente de uma pessoa. Alguém pode ser resiliente numa situação X e pode não ser resiliente numa outra ocasião. Então, nas diferentes situações da vida, nas diferentes vulnerabilidades, a gente tem sempre o desafio de desenvolver a resiliência. E aí, nesse sentido, todos nós podemos desenvolvê-la. Então, e essa próxima pergunta, ela segue numa linha parecida, né? Sobre ser a pessoa ter uma característica específica que faz ela ser resiliente, inata, ou ela desenvolve. Ele diz assim: existe diferença em ser resiliente e estar resiliente? Então, acho que tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer. Uma pessoa pode ser resiliente numa determinada situação, no enfrentamento de uma enfermidade, né? Ela consegue lidar muito bem com isso, ela passa por aquele problema, ela segue adiante depois com a sua vida. Pode ser uma enfermidade que ela mesma enfrente diretamente ou alguém da sua família, mas ela não consegue lidar muito bem com o desemprego, com as consequências do desemprego para ela. Ela vai precisar, nesse momento, desenvolver essa capacidade para esse momento específico. Não existe aquele que é resiliente em todas as situações, em todas as possibilidades aí de sofrimento. Sempre será necessário desenvolver a resiliência. Então, essa pergunta ela é um pouco curiosa. Ela diz assim: estamos ouvindo muito ultimamente o tema de o novo normal. A igreja encontrará dificuldades para serem resilientes com o novo normal? Quais? Eu acho que ela está relacionada a esse culto que a gente tem visto, a depressão. É normal você ser triste ou não ir tão bem nas coisas, né? Mas aí ela pergunta qual é a dificuldade que a igreja tem, né,
com esse novo normal, em ser resiliente? Quando a gente fala assim, a igreja, né, fica bem amplo. Então, vamos pensar assim, aquelas pessoas cuja teologia está fundamentada em conceitos que não são bíblicos, eu creio que terão muita dificuldade. Por exemplo, eu gosto muito de cultuar no templo. Eu creio que o cristianismo é uma religião comunitária. Isso é inerente ao cristianismo, né? Tanto que falamos da comunidade de fé, a comunidade de cristãos. Isso é inerente ao cristianismo. No entanto, a adoração a Deus ela não está restrita a um lugar. Então, eu vi muita gente tendo dificuldade com a não realização dos cultos nos templos, entendendo que aquilo era uma condição essencial para a sua prática de fé. E até hoje tem pessoas que pressionam para que os cultos voltem logo para o templo, porque parece assim que aquela é uma situação de vida ou morte. É preciso o templo, mas é um retorno assim numa situação que não traz segurança para todos os irmãos, toda a membresia. Isso seria uma péssima decisão. Então, esse era o mesmo sentimento de muitas pessoas lá no cativeiro babilônico. Eles tiveram que aprender isso, os judeus, que Deus não estava restrito ao templo de Jerusalém. Ele poderia ser adorado em todos os lugares do mundo. E aí, Isaías, eu creio que a igreja ela tem uma grande oportunidade, vamos utilizar esse termo aí, o novo normal, de mostrar o evangelho genuíno, de mostrar quem é Jesus Cristo, de mostrar aí a grande riqueza do cristianismo. E numa dessas lives que eu ouvi, são tantas, eu não posso aqui me lembrar em qual delas, e quem disse isso, por isso eu não posso citar a fonte, mas alguém disse, e eu concordei, achei muito interessante, que o cristianismo, dentre as grandes religiões do mundo, num quadro, num cenário como esse que a gente tem vivido, é aquela religião que tem a maior possibilidade de prevalecer e de crescer ainda mais, por causa da sua característica. Nós não estamos restritos a templos. Nós adoramos a Deus, o nosso Deus pode ser adorado em outros lugares, principalmente dentro dos nossos lares. E aqueles que estão em depressão por causa das limitações que nos foram impostas, basta ter fé, entregar-se ao Senhor. É claro, há necessidade aí de uma assistência psicológica, às vezes psiquiátrica, mas contando sempre com o agir do Deus Todo-Poderoso. Não se pode deixar de confiar em Deus. O psicólogo, o psiquiatra, eles são recursos proporcionados por Deus para a nossa saúde, né? Isso vem de Deus que deu essa bênção para que possamos ter esses profissionais no nosso dia a dia. E com relação a esse novo normal, aí talvez até fugindo um pouquinho da pergunta, uma coisa que me incomoda muito é que as pessoas, elas parece que não estão aprendendo com tudo que a gente está vivendo. Toda essa nossa situação só evidencia que nós somos seres limitados, que nós precisamos de Deus. Mas as pessoas, elas parecem assim, não, agora tudo vai se resolver, a gente vai voltar a tocar a nossa vida como a gente fazia, mesmo que para isso a gente precise viver um novo normal. Mas eu acho que nesse novo normal, então, tem que estar a presença do Deus Todo-Poderoso, ele tem que ser o soberano. Eu acho que a humanidade precisa aprender isso. Excelente, pastor, excelente. Bem, nós vamos começar então a caminhar aqui para o final. Eu vou chamar o pessoal todo para a tela, para a gente poder começar aqui a finalização do programa. Pastor, muito obrigado por ter atendido ao convite. Ficamos felizes de matar um pouquinho da saudade também, já que faz algum tempo que a gente não se vê, né? Foi bom ter essa aula contigo. Então, se despede aí do pessoal, fala aí suas considerações finais. Bom, agradeço aí a vocês, a equipe do STBN Online, pela participação, né, por esse convite. Me sinto honrado de estar aqui com vocês e, ao mesmo tempo, quero compartilhar que fico muito feliz por essa iniciativa que vocês tiveram de lançar esse programa semanal
Isso é algo assim que deixa o nosso coração cheio de alegria, né, de ver os futuros líderes, já são líderes até do presente, na verdade, tendo a iniciativa, e tem sido assim uma bênção para muitas famílias, eu tenho certeza. Então, parabéns a vocês, parabéns aí ao nosso conselho do seminário, aos nossos diretores também, parabéns porque tem levado o trabalho adiante, parabéns aos nossos professores, aos queridos colegas que eu também me sinto muito honrado em trabalhar ao lado deles. E agradecer a atenção de todos que estiveram conosco nessa live, obrigado por atenderem ao nosso convite. E a minha oração é para que Deus nos ajude a sermos resilientes neste tempo que temos vivido, para que este período possa nos tornar pessoas melhores, né? E que através da ação de Deus em nós sejamos aperfeiçoados. Amém. Amém. Isaías, considerações finais aí? Gente, é um grande prazer sempre. Eu queria agradecer muito a presença dos professores que estão em peso aí participando com as perguntas, participando, incentivando e promovendo aí, né, nas suas redes sociais, e também um público que tem vindo de fora, né, pessoas não cristãs até. Olha, você fique muito à vontade para assistir a nossa live, para mandar perguntas. Nós estamos orando por vocês, né, e para quem não teve sua pergunta respondida, nós vamos, né, com o tempo aí respondendo durante a semana. Podem entrar em contato com a gente, estamos abertos para vocês. Gente, um prazer. Muito obrigado, professor Cleverson. Esse tema foi maravilhoso. Eu senti assim, que a gente tinha necessidade de falar sobre isso, né? É uma questão, é uma constante, na verdade, nós vemos assim pelas falas das pessoas, né? E com certeza foi muito abençoador. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. A Vanise eu vou deixar para o final, você já está até esperando, né? Daqui a pouco já virou. Você sabe que se Vanise apareceu, vai ter um bônus, né? Então, a Vanise ela vai ser a última, porque ela vai trazer para a gente o bônus. Então, gente, fica aqui, mais uma vez também, o meu muito obrigado. Obrigado por você que tem nos acompanhado desde o começo dessa ideia. Que legal que você está aí com a gente, né? Bom que a gente tenha participado desse tempo de crescimento, e eu concordo muito com o pastor Cleverson. Acho que a gente realmente tem que sair de tudo isso melhores do que nós entramos. Não basta só sair, a gente tem que sair do outro lado melhor. E não existe nenhuma outra forma melhor da gente chegar lá do outro lado, senão mais agarrado, mais aprofundado em Deus, com a nossa experiência com Ele, a nossa vivência com Ele, muito maior do que a gente tinha quando nós entramos. Então, que você aproveite aí esse tempo de lives, esse tempo de reclusão até, para que a gente possa continuar crescendo. Lembrando a você que se você quiser rever isso daqui, vai estar aqui na nossa página do Facebook também, mas também vai estar lá no YouTube. Então você pesquisa lá pelo nome do seminário e vai estar lá. Quero agradecer demais a professora Rosemary, que é a nossa diretora acadêmica, ao diácono José Otávio, que é o diretor geral do seminário, e ao Luiz Quintela, que tem nos ajudado demais. Todos eles têm apoiado a nossa ideia, têm nos dado dicas todas as semanas. Muito obrigado, porque todo mundo tem nos apoiado. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Vanise, fica aí à vontade para trazer para a gente o bônus dessa noite. Tchau, tchau. Então, vamos lá, né? Falamos sobre resiliência. Eu estarei falando sobre a resiliência cristã. É o hino 196 do CCB, que é do Inário Congregacional Cristã no Brasil. E esse hino é o hino de número 5, com a letra Sem Deus Pai. E foi escrito aqui pela poetisa Maria Teresa Bodemer, né? E foi inspirada e traduzida do comentário para o texto de Luciênio Lindoso, né? E aqui ela diz: muito grata, caro amigo e irmão em Cristo. Então estarei lendo. Não basta ser honesto, é necessário amar. E vem assim a letra do hino. Ser cristão já nos prepara para sermos resilientes, porque mesmo diante das provações duras para afirmação, fixação das lições, só sendo resiliente para superar os limites do impossível. E com fé em Deus, orando e muitas vezes também jejuando, Ele nos concede vitória que para nós seriam mesmo impossíveis.
tendo muito a agradecer pelas superações que Deus tem oportunizado em minha vida. Sem Deus, eu não saberia amar, e sem saber amar, eu não perdoaria. E sem perdoar, não tem salvação. Então, não tem vida que traga paz. Vejo então que sem amor não alcançamos o favor de Deus, pois andaremos errados. E sendo injustos e impiedosos, fabrica-se o mal. A vida nos mostra isso. Deus é o milagre dos que nele creem. Sem Deus não tem salvação. Sem Deus não tem resiliência para vencer as tentações e superar nossas fragilidades humanas. Precisamos do poder de Deus para vencermos os infernos que são fabricados com o pecado praticado, que mata e maltrata, destrói as almas. E o pecado é a falta de amor. E a falta de amor é a falta de Deus. Sem a fé, a esperança, a crença no amor que Deus nos concede por seu poder, não é possível sair do mundo de consciência limpa, limpos de mãos e puros de coração, para alcançarmos no além um lugar de graça e ter nesta terra lugar de paz e bênçãos. Por Jesus Cristo foi dito, os maiores mandamentos são: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa capacidade racional, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, devemos nos amar, e isso é mesmo um difícil aprendizado, porque quem se ama se cuida, se protege, se prepara para superar a si e a tudo. Quem ama a Deus já se ama. E se já se ama, já consegue amar ao próximo. Quem ama cuida, protege e faz o bem. E quem faz o bem, vitórias tem. Deus nos abençoe com a graça do seu Espírito Santo a nos iluminar e consolar pelo poder da palavra que cura e ensina o melhor viver. Amém. Boa noite.